vida, Senhor. Nos ensina, Senhor, a administrar aquilo que é nosso e aquilo que é teu, para a glória do teu nome, Senhor. Para que nunca venha faltar mais direito na tua casa, Pai. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus, nós te agradecemos por tudo. Amém. E graças a Deus. Por isso, aceitar em nome do Senhor Jesus. Antes de passar a palavra para o diácono João Paulo, nós hoje temos uma visita, né? É a nossa irmã Blanca. Não vou esquecer nunca o nome dela, só que ela é morena, né? Mas o nome dela é Blanca. Ela é venezuelana, não é da terra da Josi. Não? Não é? E ela mora aqui em Oliveira do Bairro. Há quanto tempo, Blanca? Amanhã faz uma semana. Vê quantos anos ela está aqui. Amanhã faz uma semana. Né? Mora ali bem pertinho da casa da Milena. Bem pertinho. Só faz uma semana. Você de dia dorme, trabalha no trabalho, então também. Que Deus te abençoe, não é? Seja bem-vinda na casa do teu próprio Pai. Sinta-se à vontade, tá certo? Vem? Até aqui, João Paulo. Cadê ele? Ele não é meu irmão. Ele é meu cunhado. Eu acho que todo mundo diz que ele é meu irmão. Não saia da visão do reino de Deus. Ele é meu cunhado. Meu cunhado. Saúde a todos com a paz do Senhor Jesus Cristo. Hoje nós vamos estudar o livro de Isaías. Quem lembra qual é o capítulo que nós paramos? 2 meses. 2 meses depois de obediência. Alguém, Laura, você, Laura. Eu conto. Vim lá pra cá só nunca mais deu Isaías. Qual foi? Deixa eu ver se foi. E quê? Versículo 2 de quê? Pode dar uma cabine errada. Irmã, só foi uma vez que a senhora veio. Não, eu parei no 25. É porque, eu parei no 25, vocês vão lembrar. Eu não lembrava, tinha que ver na internet. Está lá, a parte 1, 2, 3, 4. E hoje é a quinta parte. Eu parei quando nós falamos sobre a morte. E eu fiz a pergunta por que a morte, por que nós chamamos a morte como mulher, a morte é resgatada de uma pessoa, tá? Resgatada foi. E agora nós vamos tentar ler 10 capítulos do 26 ao 16, encerrando essa partezinha profética para profética de Israel, para Amém? Vamos todos para o culto. Eu falei aqui, logo nos primeiros cultos, nos primeiros estudos de Isaías, falei da descrição, falei acerca da profecia, falei sobre o profeta Isaías, o viveiro, imagem do nosso site, trabalhar no viveiro, no nosso site, com e está lá todos os vídeos mostrando essas partes que eu falei que Isaías está dividido em algumas partes. E essa parte que nós comecei a ler no ano passado, eu parei no ano passado, ele começa a falar da predição, fazer uma predição aí sobre o que está acontecendo com Israel.
pode ser que eles autores de Israel também, mas ela também pode ser aplicada ao trabalho, a nossa vida e a igreja e aos cristãos. Vamos lembrar disso. Então vamos ler o 26. Naquele dia, lembrando aos irmãos que a irmã e ao pastor Cristiano também retomando agora. Nós fazemos esse mais como estudo da palavra, mas ela está fazendo estuda a palavra, então se tem alguma coisa que você tenha vontade de perguntar, pergunte, que esteja relacionado com aquilo que nós estamos lendo. Então é essa bastante informal para que a gente possa aprender a palavra de Deus. O nosso intuito aqui é ensinar a palavra de Deus. Então que você não saia daqui com dúvidas. E apesar de eu sempre dizer isso, sempre sai, as pessoas sempre saem com dúvida e me perguntam lá atrás. Então lembre-se de pergunte agora, todo mundo tem dúvida, inclusive eu. Pronto. Naquele dia, estava eu falando quando eu mesmo me interrompi. Naquele dia, que dia é esse? O fim do tempo, exatamente. Naquele dia é um dia específico, certo? Sempre que tem aí, sempre que tem essa expressão, naquele dia, ou o dia do Senhor, ele está falando especificamente sobre o tempo do fim, certo? Então, ele começa aqui a dar uma profecia que começa no fim dos tempos. Lembrando que o fim do tempo já começou, né? Naquele dia se entoará este cântico na terra de Judá. Uma forte cidade temos, a quem Deus pôs a salvação por muros e antemuros. Abre as portas para que entre nela a nação justa que observa a verdade. Tu conservarás em paz aquele cuja mente está firme em ti, porque ele confia em ti. Confiai no Senhor perpetuamente, porque o Senhor Deus é uma rocha eterna. Porque ele abate os que habitam em lugares sublimes, e a cidade exaltada humilhará até o chão e derribará até o pó. O pé a pisará, os pés dos aflitos e os passos dos pobres. O caminho do justo é todo plano, tu retamente pesas o andar do justo, até no caminho dos seus juízos. Senhor, te esperamos. No teu nome e na tua memória está o desejo da nossa alma. Com minha alma te desejei de noite, e com meu espírito que está dentro de mim madrugarei a buscar-te, porque, havendo os teus juízos na terra, os moradores do mundo aprendem justiça. Ainda que se mostre favor ao ímpio, nem por isso aprende a justiça. Até na terra da retidão ele pratica iniquidade e não atenda para a majestade do Senhor. Senhor, a tua mão está exaltada, mas nem por isso a vem. Vê-la-ão, porém, confundir-se-ão por causa do zelo que tens do teu povo, e o fogo consumirá os teus adversários. Senhor, tu nos darás a paz, porque tu és o que fizeste em nós todas as nossas obras. Ó Senhor, Deus nosso, outros senhores têm tido domínio sobre nós, mas por ti só nós lembramos do teu nome. Morrendo eles, não tornarão a viver, falecendo, não ressuscitarão, por isso os visitaste, destruíste e apagaste toda a sua memória. Tu, Senhor, tu aumentaste esta gente, e fizeste glorioso, mas longe os lançaste para todos os confins da terra. Senhor, no aperto te visitaram, vindo sobre eles tua correção, derramaram sua oração secretamente, como a mulher grávida, quando está próxima à sua hora, tem dores de parto e dá grito nas suas dores. Assim somos nós por causa da tua face, ó Senhor. Bem concebemos nós e tivemos dores de parto, mas isso não foi senão vento. Livramento não trouxemos à terra, nem caíram os moradores do mundo. Os teus mortos viverão, os teus mortos ressuscitarão. Despertai e exultai, vós que habitais no pó, porque o teu orvalho, ó Deus, será como o orvalho das ervas, e a terra lançará de si os mortos. Vai, pois, povo meu, entra nos teus quartos e fecha as tuas portas sobre ti. Esconde-te só por um momento, até que passe a ira. Porque eis que o Senhor sairá do seu lugar para castigar os moradores da terra por causa da sua iniquidade, e a terra descobrirá o seu sangue e não encobrirá mais aqueles que foram mortos.
Naquele dia, o Senhor castigará com a sua dura espada, grande e forte, o Leviatã, a serpente veloz, e o Leviatã e a serpente tortuosa, e matará o dragão que está no mar. Naquele dia, haverá uma vinha de vinho tinto, cantai-lhe. Eu, o Senhor, aguardo, e a cada momento a regarei, para que ninguém lhe faça dano, de noite e de dia aguardarei. Paramos aqui para a gente analisar esses versículos que nós acabamos de ler. Tem como eu já falei aqui, muitas dessas profecias nós não conseguimos entendê-las porque não faz parte do nosso contexto, da nossa sociedade, entender muitas das coisas que está aqui. É óbvio, dentro dessas profecias nós perdemos muito o significado a partir do momento que nós não entendemos muitas coisas da cultura de Israel. Então, infelizmente, nós temos esse que nós aprendemos quando estamos interpretando a Bíblia, que é o abismo cultural que existe entre nós e o povo de Israel. Então, muita coisa fica perdida, mas tem algumas coisas aqui que é muito importante nós atentarmos. Primeiro, ele diz, nós vimos aqui que ele está falando naquele dia, só que ele começa a falar aqui coisas bonitas, coisas boas, um tipo de esperança que ele está falando aqui sobre o povo de Israel. E ele termina isso aqui, ele diz assim, vai pois povo meu, no 20, no 26, 20, vai pois povo meu, entra nos teus quartos, fecha as tuas portas sobre ti, esconde-te só por um momento, até que passe a ira. Porque eis que o Senhor sairá do seu lugar para castigar os moradores da terra por causa da sua iniquidade, e a terra descobrirá o seu sangue e não encobrirá mais aqueles que foram mortos. Essa questão da ira, ela é muito forte dentro da Bíblia. Os judeus hoje ele têm consciência de que haverá esse tempo de ira. E dependendo da sua linha de interpretação da Bíblia, essa ira tem alguns significados e diferentes. E para os judeus, eles estão nesse momento vivendo o tempo da ira, esperando o Messias. Né? E na verdade, para nós sabemos, nós que somos cristãos, sabemos que o tempo da ira ainda não começou. Ainda não estamos no tempo da ira de Deus. O tempo da ira de Deus é um tempo específico, quando ele diz naquele dia. É claro que dentro, e nós vamos ver aqui dentro da profecia de Isaías um pouco mais à frente, dentro dessa profecia de Isaías, ele fala exatamente desse tempo, dessa separação de tempo que Deus deu até voltar com a ira. Né? Alguns, dentro mesmo do cristianismo, alguns protestantes inclusive, acreditam que nós já estamos agora vivendo o tempo da ira de Deus e que então virá a piorar as coisas até o ponto que será culminado com a volta definitiva de Cristo. Não tem arrebatamento, não tem essas coisas. Isso é uma linha de pensamento, infelizmente errada, porque a palavra de Deus fala especificamente de um tempo da ira que é como é que diz, específico para o povo de Israel. Dentro de Israel e para o mundo. E dentro desse tempo da ira, Deus vai guardar alguns de Israel. Aqueles que tentará se manter fiel no tempo da ira. E nós sabemos que no tempo da ira, o que nós chamamos de tribulação, na época da tribulação, o Espírito Santo não vai estar agindo na terra como ele está agindo hoje. Porque o apóstolo Paulo, ele falando sobre o arrebatamento da igreja, o encontro da igreja, ele diz que o filho do iníquo, ele não foi manifestado ainda porque há um que resiste. E nós já falamos aqui na escatologia, estudo da escatologia, e nós vimos lá que essa força, a única coisa no mundo que pode resistir à vinda do mal é a presença do bem eterno, que é o Espírito Santo de Deus. Então, quando a operação, claro que o Espírito Santo é Deus, ele não pode ser retirado da terra. Não podemos retirar Deus da terra, mas retirar-se-á a forma que o Espírito Santo está atuando na terra, exclusivo para a sua igreja, com a sua igreja e pela sua igreja. E voltaremos então ao modo do Espírito Santo atuar no Antigo Testamento. E muitas pessoas perguntam, haverá chance de salvação depois do arrebatamento? Haverá chance de salvação depois do arrebatamento?
Haverá a possibilidade de salvação, sim. Porém, se com o Espírito Santo a coisa está difícil, sem o Espírito Santo, apesar de haver a possibilidade, é quase uma impossibilidade. É impossível. A gente prega hoje, sabemos que o que converte o homem, a palavra de Deus diz, não é por força, não é? É pelo Espírito. Se o que convence o homem do pecado é o Espírito, não é o meu poder de persuasão, é o Espírito. Quem converte a pessoa é o Espírito. E o Espírito não estando, como é que a pessoa vai se converter? É difícil, é complicado. Eu costumo dizer, já é uma teoria minha, não bíblica, de que as únicas pessoas que sejam possíveis de salvação real, que eu olho que seja possível de salvação nesta época, são os nossos familiares. Sabe por quê? Porque eles sabem que a gente está falando para eles, olha, a gente vai ser arrebatado, a gente vai ser arrebatado. Vai chegar um dia em que eles não vão nos ver. E eles vão olhar e dizer, o fulaninho está certo. E eu costumava dizer para o meu pai, eu tirava onda com o meu pai, e dizia, olha pai, é o seguinte, olha, vai ter um dia que o senhor não vai ver mais a gente. O senhor corra para a igreja, arrombe a porta da igreja, né? Na época nós tínhamos, a igreja ficava embaixo da nossa casa, e geralmente eu que ficava com a chave da igreja, a chave da igreja está aqui, né? O senhor não quer aceitar a Cristo, então, qualquer coisa que acontecer com a gente sumir, o senhor leva a igreja aí pelo, pelo período da tribulação, sendo fiel. Partindo de um princípio lógico, o povo ateu, com o Espírito Santo, não se converte. Então, essas pessoas que estão mais... Por isso que urge a nós anunciarmos o Evangelho a toda criatura, independente de que a pessoa não aceite, de que a pessoa não prega. O apóstolo Paulo diz, pregue a palavra de Deus, inste, a tempo e fora de tempo. Ah, João Paulo, eu acho que não é um lugar de pregar. Ah, meu filho, está fora de tempo? Pregue. Ah, mas eu acho que não convém hoje. Está fora de tempo? Pregue. Pregue. Em tempo e fora de tempo. Amém? Nunca sabemos quando é que o Senhor virá. Aí ele diz algumas palavras aqui que eu acho muito interessante e eu quero ressaltar essas palavras. A primeira palavra que eu quero ressaltar aqui, ele diz assim, logo no início do que nós lemos, diz assim, abre as portas, para que entre nela a nação justa que observa a verdade. Essa expressão, abre as portas, já viu que a palavra de Deus tem essa expressão, as portas? Portas, portas, para que entre nela o Rei da Glória. Levantai, ó portas, as vossas cabeças, que entrará o Rei da Glória. E o outro do outro lado pergunta, isso é um jogral. Quem é este Rei da Glória? É o Senhor poderoso na guerra. Alguém sabe o que são portas? Não. Ninguém sabe o que é porta? Jesus, pronto, Jesus é a porta, é outra expressão, mas não é Jesus aqui não. Mas é outra expressão, Jesus é a porta. Ninguém se arrisca? A provérbio diz que a mulher virtuosa fará com que o seu marido, acontece o quê? Se assente à porta. Não é isso não? Ninguém conhece não? Provérbio? Acho que é qual é o provérbio da mulher virtuosa? É o... Oh, mulher tudinho. Graças a Deus. Louvado seja Deus. Deixa eu ver onde é que está. Não sei se é esse também. Ou o provérbio está espalhado por aí. É isso aqui. Faz para si 22, 23. Faz para si tapeçarias de linho fino e de púrpura é a sua veste. Conhece-se o seu marido nas portas, quando se assenta com os anciãos da terra. Em outra tradução diz que ela faz o seu marido se assentar nas portas.
O que são essas portas? Ô, gente, tenha vergonha, você quer vergonha. Gente, porta é um negócio de madeira com trinco que você, que você abre e passa. É porta. É porta, é que eu não vi, mano. É porta. Isso é uma porta. Mas é sério, isso é uma porta. Às vezes eu quero chamar a atenção de vocês, porque assim, às vezes nós lemos, passamos desapercebido pela palavra de Deus, lemos assim rapidamente e não atentamos para tantas coisas. E por isso que eu digo, quando há um abismo cultural tão grande que a gente não percebe determinadas coisas. Não percebe mesmo. Portas é um local, apesar de portas era realmente a porta, a gente até louva uma coisa aí que eu não quero louvar, mas eu não lembro como é, pelas portas da cidade, como é? Que música é? Lá em Jerusalém, né? Amém. Pelas portas da cidade. A própria Jerusalém, o apóstolo João viu com 12 portas. Mas em Israel tem uma simbologia muito forte às portas. Simbologia muito forte. Nós a gente vai sair do 26, mas vamos lá. Israel é fantástico. É muito lindo. Eu amo Israel. A cultura é fantástica. O pessoal que tá fazendo o curso de A Vida de Jesus vê que é mesmo tremendo. Tantas coisas fantásticas que a gente aprende lá sobre a cultura de Israel. As portas é um local específico, é a porta da entrada da cidade. Só que a porta da entrada da cidade, nela se assentam apenas os principais da cidade. Para você conseguir assentar-se, havia cadeiras preparadas para os homens grandes da sociedade, homens íntegros, homens de boa reputação, homens de boa fama, homens dignos da cidade. Homem dignos da cidade. Se você ler Jó, eu acho que eu não vou lembrar aqui o capítulo e o versículo, mas eu vou tentar achar o versículo. Exatamente. Vamos ver se minha memória... Se minha memória vai... Não. Tiago? Estás aonde? Tu pode ver lá em cima na Bíblia. Procura portas porta em Jó, por favor, para eu não perder tempo aqui. Agora eu já não me lembro, eu acho que era... Diz o que, Mila, por favor? Eu acho que não, mas diz o que aí? Não, as portas da cidade. Se Tiago achar... Ótimo. Deve ser essa mesmo. Eu estava com 20 e alguma coisa na cabeça. Exatamente. Quando saía para a porta da cidade e na praça fazia preparar a minha cadeira, os moços me viam, se escondiam, e os idosos se levantavam e se punham em pé. Os príncipes continham as suas palavras e impunham a mão sobre a boca. A voz dos chefes se escondiam e a sua língua se pegava ao seu paladar. Ouvindo-me algum ouvido me tinha por bem-aventurado. Vendo-me algum olho dava testemunho de mim. Porque eu livrava o miserável que clamava, como também o órfão que não tinha quem o socorresse. A bênção que ia perecendo vinha sobre mim, e eu fazia que rejubilasse o coração da viúva. Cobria-me e por aí vai. Essa é a lamentação de Jó, lembrando do seu tempo. Chega comigo lá. Na porta da cidade sentavam-se os principais da cidade. O príncipe da cidade
prestava atenção no que o homem ali, no caso aqui, Jó, falava. Ele dizia, o chefe da cidade, os príncipes continham as suas palavras. Diante do homem que estava sentado à porta, e nós vimos aqui, prepara a sua cadeira, quando engraçado isso aqui, olha. Quando ele saía para a porta da cidade, na praça fazia preparar a minha cadeira. Eu disse, olha, Jó está saindo, prepara a cadeira dele que ele vai... Jó está saindo e vai para a praça da cidade. Prepara a cadeira dele que ele vai sentar. Quando ele senta e começa a falar e começa a dar julgamento na porta da cidade, todo mundo se cala. Aí diz que o mais pequeno aqui foge, se esconde. O que é que esse homem vai falar? Olha a responsabilidade daquele homem. E aí ele começa, lembrando-se do tempo, ele diz assim, a voz dos chefes se escondia. Tinha um chefe, não tinha chefe, não tinha rei, não tinha príncipe, não tinha nada. Eu mandava nessa cidade. Eu julgava essa cidade. E era assim em Israel. Então está a porta é lugar de comércio, é local em que se faziam os comércios, em que se definia exatamente o que é que as coisas que poderiam ser vendidas, que não podiam ser vendidas, quem podia entrar, quem não podia entrar. Então sentar às portas da cidade era um grau altíssimo. E todo, diz aqui em Jó, que as pessoas, os moços me vinham e se escondiam. Os idosos, que nós sabemos que os idosos, principalmente na cultura judaica, são os mais importantes, né? A velhice é muito bem tratado como os povos sábios. Os anciãos da cidade se colocavam de pé. Se colocavam de pé até ele se sentar. Olha como era importante isso. Não era qualquer um que fazia isso, não. Não era qualquer um que fazia isso, não. Aí a gente olha para a vida de Jó. Agora eu vou entrar em Jó, né, gente? A gente olha para a vida de Jó. E a gente olha para a esposa de Jó. E a gente diz assim, aquela mulher disse para Jó, amaldiçoa o teu Deus e morre. Que mulher desgraçada, que Deus não matou essa mulher? Não. A Bíblia não diz em momento nenhum que ela é uma mulher desgraçada. Ela era tão digna que só uma mulher digna consegue fazer o seu marido se assentar à porta. A dignidade da mulher, diz lá em Provérbio, a mulher digna, a mulher virtuosa, que segue tudo aquilo ali, que tem ali mulher virtuosa, ela consegue fazer o seu marido se assentar à porta. Torna o seu marido digno, sabe? Porque quando você olha para aquele homem, não. Aquele homem é como, como é que diz lá em Provérbio 1? Plantada como uma árvore plantada junto a ribeiro. Salmo 1. A mulher virtuosa, ela consegue fazer com que o homem se assente numa posição alta. Se a mulher sai um pouco de ser virtuosa, o homem perde a sua posição. Então, a mulher de Jó era digna. Se ela não fosse uma mulher digna, ela automaticamente ele não tinha essa condição altíssima. Isso em Israel é assim. O papel da mulher em Israel é fantástico. Sim, sim, se aplica verdadeiramente. Exatamente. Exatamente. E o que acontece, a gente vai chegar lá. E aí eu quero só chamar vocês para a gente ir para outro versículo. Eu não estava preparado para essas coisas, não tenho os versículos aqui na mente. Mas se a gente for observar, aí ele está dizendo aqui, Jó está dizendo aqui, que os velhos se colocavam de pé em respeito a ele, enquanto ele sentava na cadeira. Ele sozinho não. As portas eram formadas por
diversos homens com a mesma grau de respeito, idoneidade. Certo? Então, esses homens, no caso Jó e todos os seus e os outros que vinham, eram chamados de os portas. E não havia nada que fizesse os portas se levantar da sua cadeira. Nada. Ele sentava com respeito, sentava e julgava as pessoas, e todo mundo, como é aquele respeito de Israel que se tem até hoje, claro, com uma dimensão menor do que era naquela altura, por causa da modernidade. Então os portas se assentavam e não tinha isso não. Ficava lá sentadinho, o rei passava e eles continuavam lá. Sentado, e o rei, diz aqui, o príncipe e os chefes se curvavam, se calavam diante daqueles portas da cidade. Então, quando o salmista diz, levantai, ó portas, as vossas cabeças, o porta levantar a cabeça, por quê? Oh, aleluia, que entrará o rei da glória. Aí o porta diz, quem é esse? Quem é esse rei da glória que eu vou ter que me levantar a minha cabeça? O Senhor dos exércitos, o rei poderoso de guerra. E ele grita de novo, levantai, ó portas, as vossas cabeças. Não tem nem os portas, nem o mais digno da cidade deve ficar de cabeça baixa quando entra o rei da glória. Não existe ninguém neste mundo, nem os portas, que seja digno, mais digno do que o Rei da Glória. Diante dele, todos nós temos que nos prostrar, todos nós temos que nos curvar diante do Rei da Glória. Então aí é a questão quando se fala em portas, com portas em Israel. E por isso, que quando nós voltamos aqui, e aí a gente, já voltando, a gente lê o Salmo, né? Levantai, ó portas, as vossas cabeças. E a gente passa pelo versículo, não procura nem saber o que danado é porta, né? E a gente levantai, ó portas, as vossas cabeças, e a gente fica assim, mas que porta tem cabeça? E que cabeça é esse da porta aí? É o quê? Não. Os portas são pessoas. Então ele diz aqui que abrir as portas para que entre nela a nação justa que observa a verdade. Então, abre as portas para que entre nela. Ele está dizendo, não é simplesmente abrir a porta, né? O povo, isso é um cântico de vitória de Israel. Então, quando eles aqui, aquele lugar que hoje é de honra, o pessoal daquele tempo reconhecia o que ele estava dizendo, abre as portas para que entre mais um. Quem é esse que vai entrar? Né? Aí diz assim, abre as portas para que entre nela a nação justa. E essa nação justa, claro, para ser um porta, tinha que ser justo e verdadeiro. E observa a verdade. Então, fala aqui de Israel alcançando um grau, né, de primazia, de certa forma, a Jerusalém, né, tendo um grau de primazia, os filhos de Israel tendo um grau de primazia dentro do reino, dentro da coisa, se tornando de fato uma nação justa, uma nação verdadeira, tomando um local de honra que lhe foi preparado. Claro que foi preparado para Israel. E Deus não anulou o plano que ele fez para Israel. O que Deus cumpriu para Israel, o que Deus determinou para Israel, vai se cumprir. E não adianta dizer que a igreja substitui Israel, que não substituiu. A igreja de Israel é Israel. São duas coisas completamente diferentes. Deus tem dois planos diferentes e esses dois planos não se cruzam. Israel é Israel, igreja é igreja. Não quer igreja ser Israel e não quer Israel ser a igreja. São duas coisas, são dois planos completamente diferentes, apesar de que alguns teólogos tendem a dizer que Deus esqueceu completamente Israel e transformou a igreja na Israel espiritual de Deus. Né? Que, na verdade,
por fato da igreja ser Israel espiritual de Deus, não significa que Deus esqueceu a sua Israel carnal. Então, de fato, nós temos aqui um cântico de vitória de Israel, colocando Israel num grau de posição mesmo interessantíssima, né? Então, é muito importante quando a gente observa o desenrolar da história de Israel, e o livro de Isaías, essa parte aqui do 26 ao 36, ao 35, ele fala dessa vitória de Israel. Em alguns momentos aqui nós vamos ver ele falando do desespero também de Israel, porque vai haver sofrimento, está havendo sofrimento, e aqui também fala um pouco disso. E ele diz assim, continuando, ele diz, abre as portas para que entre nela a nação justa, que observa a verdade. Tu conservarás em paz aquela cuja mente está firme em ti, porque nele confia em ti. Confiai no Senhor perpetuamente, porque o Senhor Deus é uma rocha eterna. E é muito interessante quando Deus sempre trata, a palavra de Deus sempre trata Jesus Cristo como a rocha eterna, né? Como a rocha. Então, essa palavra, esse termo, é muito usual utilizar a expressão rocha para Jesus Cristo. Eu não sei como é que a Igreja Católica se sustenta dizendo que Pedro é a pedra, quando Jesus Cristo, na verdade, ele é a rocha, e isso está fundamentado em toda a Bíblia, desde o Antigo Testamento ao Novo Testamento. O próprio Pedro, ele podia não saber o que ele estava falando, mas ele mesmo diz, olha, a pedra que os edificadores rejeitaram se tornou a pedra angular, ou a pedra de esquina, né? A pedra principal. Os edificadores rejeitaram. Os edificadores, quando vão construir, os construtores, quando vão construir, escolhem naquela época, quando se construía pedra, não era qualquer pedra, vamos colocar umas pedras melhores, né? Tem que ser as pedras melhores, senão a construção vai. E aquelas pedras melhores, elas eram colocadas em posição melhores, e aquelas que não eram boas eram rejeitadas. E então Jesus Cristo é comparado àquela pedra que foi rejeitada por aqueles que estavam edificando, por aqueles que estavam construindo a religião, né? Aqueles que se diziam ser detentores de Deus, como o caso dos judeus, eles rejeitaram a pedra e ela se tornou a pedra angular, a pedra que sustenta todo o prédio, que é Jesus Cristo. Amém? Alguém tem alguma pergunta já agora? Não? Pode perguntar. Outra questão, deixa eu ver se tem mais alguma aqui. Não, vamos para o 27. Já começamos a ler o 27. E o 27, ele é também mais uma... Continua ele falando, eu não vou ler tudo, acho que senão vou perder um pouco do tempo, tem outras coisas melhores para falar aqui. Também, pronto, tem alguma coisa aqui interessante que ele fala aqui sobre o tempo que de Jacó. No versículo 9, diz, por isso espiará a iniquidade de Jacó, e este será todo o fruto de se haver tirado o seu pecado, quando ele fizer, e todas as pedras do altar com pedras de cal feita em pedaços, os bosques e as imagens do sol não poderão ficar em pé, porque a cidade forte está solitária, uma habitação rejeitada e abandonada como o deserto. Ali pastarão os bezerros, e ali se deitarão e devorarão os seus ramos. Quando seus ramos se secarem, serão quebrados. Vindo as mulheres os acenderão, porque este povo não é povo de entendimento. Por isso aquele que o fez não compadecerá dele, e aquele que o formou não lhe mostrará nenhum favor. E será naquele dia que o Senhor padejará o seu fruto, desde a corrente do rio até o rio do Egito. E vós, filhos de Israel, sereis escolhidos um a um. E será naquele dia que tocará uma grande trombeta, e os que andavam perdidos pela terra da Síria, e os que foram desterrados para a terra do Egito, tornarão a vir e adorarão ao Senhor no Monte Santo em Jerusalém. Eu já falei aqui acerca de que as profecias, elas não têm uma ordem cronológica exata. Não significa que essa profecia completa, e eu fiz questão de ler aqui o 11, 12 e 13, não significa que essa profecia completa tenha um cumprimento único no tempo. Ou seja, o versículo 11, cumpriu-se o 12,
está se cumprindo e o 13 vai se cumprir. Quer dizer, não necessariamente nessa ordem. Mas quando ele diz aqui, por exemplo, que os ramos se secaram, serão quebrados, vindo as mulheres os acenderão, os ramos se secaram e serão quebrados. A palavra de Deus diz, o apóstolo Paulo diz, que Deus cortou esse ramo e enxertou-nos nesse lugar aí. Né? Então a gente pode ver aqui que ele diz assim, ó, também se compadecerá dele aquele que formou não lhe mostrará, e será naquele dia que o Senhor padejará o seu fruto desde a corrente. E ele te diz aqui também, uma parte que eu estou... No versículo 10, no versículo anterior diz que essa será uma cidade, a cidade forte está solitária. Ele fala constantemente da terra de Israel sem o povo de Israel. Ele fala aí constantemente, no versículo 11, dos ramos que se secam, que o Senhor não se compadecerá deles, tal, aquela coisa toda. Que o Senhor... agora haverá um dia em que o Senhor trocará uma grande trombeta e os que andavam perdidos pela terra da Síria. Aí ele, lógico que ele está falando aqui de um tempo futuro, do tempo de hoje, em que todo o povo de Israel está disperso. E vai chegar um tempo em que eles serão chamados de todos os lugares. Aqui, Egito e a Síria era o local onde eles estavam espalhados, naquela altura. Né? Hoje está espalhado, os judeus estão espalhados pelo mundo. Vai se tocar a trombeta e eles tornarão a vir e adorarão ao Senhor no Monte Santo em Jerusalém. A trombeta em Israel era o shofar, né? Que era tocado com os toques corretos, que indicavam que ou chamado para o culto, ou chamado porque o rei ia falar, ou chamado para a guerra. Cada toque no shofar tinha que ser tocado. O shofar era um instrumento que, para ser tocado, ele tinha que ser tocado da forma correta. Até hoje em Israel, só abre-se a coisa para aprender a tocar, mas tem que ser tocado certo. E tem até um versículo que diz: se o shofar dá o som errado, quem se preparará para a guerra? Né? Então tem o toque correto do shofar, se não me engano, são 7 toques que tem, cada um específico para uma coisa. E então o que na verdade ele está querendo dizer aqui é que vai haver um grande chamamento, porque o shofar era o grande chamamento da época. A gente não tinha televisão, a gente não tinha rádio, não tinha nada. O shofar era aquele que não tinha telemóvel, não tinha SMS, não tinha internet, tinha nada, né? Então o grande chamamento era exatamente o shofar, né? Então era aquilo que falava para toda a gente. Então ele diz aqui que haverá um grande chamamento, as trombetas vão tocar e eles voltarão e adorarão ao Senhor no Monte Santo em Jerusalém. E essa semana aconteceu, eu li essa semana, não sei se foi essa semana que ocorreu, que o rabino de Israel, dentro da seita da cabalística, não sei o que, Safador, Safadi, ele diz que o Messias está voltando. Venham para Jerusalém. Ele diz que o tempo dos muçulmanos pisarem em Israel já se cumpriu. Ele disse por quê? Segundo a Cabala, é uma seita judaica. Na época de Jesus Cristo já existia muitas das seitas. A Cabala não, a Cabala é depois de Cristo. Mas é uma seita que depende de como você traduz a palavra de Deus. Os cabalísticos entendem que a própria estrutura da palavra de Deus tem uma mensagem escondida de Deus. Né? E eles, por exemplo, leem a Bíblia como quem lê um caça-palavras, né? Lê a Bíblia assim, procurando alguma coisa que diga, junta aí um monte de letra, né? Você faz uma coisa aqui e achou um nome. Então ele pega esse nome e acha. Isso é uma das formas de interpretar a Bíblia da seita cabalística. É uma seita terrível. Dentro do próprio judaísmo é uma seita terrível. Hoje a Madonna faz parte Há muitos, é famosíssimo o povo. Os símbolos da Cabala estão espalhados aí pelo mundo e você nem sabe.
e eles não acreditam, eles não são fiéis de fato a Deus. Nem tanto pela interpretação, e eles acreditam numa força cósmica, tal, algumas coisas estranhas aí. E na própria Cabala, esse homem, ele fez a leitura da Cabala fez a leitura da palavra pela Cabala, pelo método cabalístico, e ele definiu que, como Ismael, né, o Ismael tem direito à herança de Abraão, o irmão de Isaac, né, porque ele cumpriu aos 13 anos de idade, ele circuncidou-se. Não sei se isso aconteceu. A Bíblia não diz, não lembro se a Bíblia diz. Aos 13 anos ele se circuncidou. Então, se ele cumpriu um dos mandamentos, que os judeus têm isso, durante a sua vida você tem que cumprir muitos mandamentos, e como ele cumpriu um desses mandamentos, ele tem direito a alguma coisa. Deus o abençoou somente por ter cumprido esse mandamento. E para cada ano que ele fez, dos 13 anos, para cada ano Deus deu não sei quantos anos, acho que 1000 anos, não sei. Alguma coisa assim. Eu sei que por fim ele fez uma conta aí que eu agora já não me lembro mais, que já se cumpriu. Terminou agora esse último ano desse coisa. Então Ismael, a descendência de Ismael já recebeu a possessão da terra por esses anos, por cada um dos anos em que ele estava quando circuncidou-se. Então, aí tem essa questão, e ele diz que clamando para os judeus para voltarem para a sua terra, para voltarem para Israel, porque o Messias está voltando. O Messias está voltando. Então, de certa forma, um judeu chegando na televisão e anunciando: voltem para a terra, voltem para a nossa terra. Na verdade, se você é judeu ou você tem alguma descendência judaica comprovada, você pode ir para Israel hoje, chega lá e dizer assim: olha, eu sou judeu, quero aqui em Israel. Você vai receber casa, vai receber salário, vai receber trabalho, vai receber absolutamente tudo. Se você quiser, se você tem descendência judaica comprovadamente, pode ir para Israel, que você vai ter tudo pago pelo governo de Israel enquanto você viver. Isso é verdade. Qualquer um que quiser ir. Eu não sei se os judaizantes, os que se tornaram judeus, também têm esse direito. Mas os filhos de... Não, isso é verdade. Se for descendente de judeu por mulher, só é descendente de judeu se for por mulher. Se o pai for judeu, você não é nada. Eu já falei aqui alguma vez, já até usei a expressão que para ser judeu tem que ser filho da mãe, porque se for filho do pai, não resolve, não funciona. Porque a mãe é que mantém a linhagem. O pai, não. Então, pronto. O que mais? Estávamos aí, pronto. 28. Perdeu a vez o quê? Os sírios não estão muito bem vistos, não. É o que, Tiago? Se você é filho de judeu, pai, você não é nada. Você só é se você for filho de mãe judia. Então sua mãe era judia. 28. Ai da coroa de soberba. Esse ai, vamos parar aqui. Esse ai significa o quê? Dor, mas nas profecias bíblicas é dor. É o ai de julgamento. Sentença de dor. Sempre sentença de dor. Lembra não os ai do Apocalipse? O primeiro ai, segundo ai. Né? E aí sempre que aparece isso ai. Isso é uma expressão idiomática.
É como fogo. Lá é o ai. Deve ser mais ou menos isso. Ai. Jesus Cristo usa essa expressão. Ai de ti, coração. Né? Ai dos que amamentam. Ai das que amamentam. Ai não sei o que lá. Isso é um juízo de dor mesmo. Ai da coroa de soberba dos bêbados de Efraim, cujo glorioso ornamento é como a flor que cai, que está sobre a cabeça do fértil, vale do vencidos do vinho. Eis que o Senhor mandará um homem valente e poderoso, com uma queda de saraiva, uma tormenta e destruição, e com uma tempestade de impetuosas águas que transbordam violentamente e derrubará por terra. Observe, primeiro o cântico de vitória, projeto futuro, agora ele vai voltando um pouco para trás e começa a dar os ais, né? Aí ele diz no versículo 5, naquele dia o Senhor dos Exércitos será por coroa gloriosa e por grinalda formosa para os restantes do seu povo. Ele fala aí, vai vir um monte de coisa, mas naquele dia, no final do dia, no final dos dias, né, do tempo, o Senhor dos Exércitos será por coroa gloriosa e por grinalda formosa para o restante do seu povo, que sobrar. E será espírito de juízo para os que se assentam a julgar, e por fortaleza para os que fazem recuar a peleja até a porta. Olha a porta aí de novo. Que faz se assentar, que se assenta a julgar os portas. Mas também estes erram por causa do vinho e com bebida forte se desencaminham. Até o sacerdote e o profeta erram por causa da bebida forte. São absorvidos do vinho, desencaminham-se por causa da bebida forte, andam errado na visão e tropeçam no juízo. Aí ele começa a falar aqui de como está corrompida. E ele diz uma coisa no versículo 11 que fala... versículo 10, porque é mandamento sobre mandamento e mais mandamento, regra sobre regra, regra e mais regra, um pouco aqui, um pouco ali, é o judaísmo. Pelo que por lábios estranhos e por outra língua falará este povo, o qual disse, este é o descanso. Dás descanso ao cansado e este é o refrigério, mas não quiseram ouvir. Assim, pois, a palavra do Senhor será mandamento sobre mandamento, mandamento e mais mandamento, regra sobre regra, regra e mais regra, um pouco aqui, um pouco ali, para que vão e caiam para trás e se quebrantem e se enlacem e sejam presos. Ouve, pois, a palavra do Senhor, homens escarnecedores, que dominais este povo que está em Jerusalém. Porquanto dizeis, fizemos concerto com a morte e com o inferno, fizemos aliança. Quando passar o dilúvio do açoite, não chegará a nós, porque pusemos as mentiras por nosso refúgio, debaixo da falsidade nos escondemos. Portanto, assim diz o Senhor Jeová, eis que eu assentei em Sião uma pedra já provada, pedra preciosa de esquina que está bem firme e fundada. Aquele que crê, não se apresse. E regrarei o juízo pela linha e a justiça pelo prumo. E a saraiva varrerá o refúgio da mentira, e as águas cobrirão os esconderijos. E o vosso concerto com a morte se anulará, e as vossa aliança com o inferno não subsistirá. E quando o dilúvio do açoite passar, então sereis oprimido por ele. Desde que comece a passar, vos arrebatará, porque todas as manhãs passará, e todos os dias e todas as noites será somente o ouvir tal notícia causará grande turbação. Porque a cama será tão curta que ninguém se poderá estender nela, e o cobertor tão estreito que ninguém se poderá cobrir com ele. Porque o Senhor se levantará, como no monte de Perazim, e se irará, como no vale de Gibeão, para fazer a sua obra e a sua estranha obra, e para executar o seu ato e seu estranho ato. Agora, pois, não mais escarneçais para que vossas ligaduras se não façam mais fortes, porque já ouviu o Senhor Jeová dos Exércitos falar de uma destruição, e esta já está determinada sobre toda a terra. Inclinais os ouvidos, ouvi a minha voz, entendei bem e ouvi o meu discurso. Aí ele está falando aqui, há uma grande mistura aqui de tempos e tempos, só quando a gente estuda é que a gente sabe exatamente onde vai incluir cada um desse tempo. Mas algumas palavras aqui são interessantes. Ele diz assim, eis que eu assentei em Sião, nós já falamos aqui, uma pedra já provada, pedra preciosa de esquina, que está bem firme e fundada. Aquele que crê, não se apresse. De quem que ele está falando? Jesus. Aí, lá em 1 Pedro, diz que ele se tornou a pedra de esquina. A pedra já provada.
E aqui ele fala exatamente de como Israel se torna independente de Deus. Parece que eles estão dependentes de Deus. Isso está falando aqui da época, inclusive, daquele povo. Eles se julgam dependentes de Deus, mas eles criam situações, ou eles criam leis e regras em cima de regra, lei em cima de lei, regra em cima de regra, e na verdade não fazem aliança. Ele diz aqui, fazer aliança com a morte, fazer aliança com o inferno. Mais à frente a gente vai ver que ele faz aliança com o povo com os Egito, faz aliança com a Síria. Eles começam a transformar a sua vida de uma forma, com as alianças que ele fazem da sua vida não, eu tenho paz. Tenho paz. E o povo de Israel ainda hoje é assim. Ainda hoje é assim. E eles seguem tanto, se você ver os preceitos do povo judeu. O povo judeu, eles, por exemplo, tudo que eles fazem no seu dia a dia, tem um significado importantíssimo para lembrar de Deus. Sempre. Para você ter ideia, eles dormem, as crianças, sempre de uma bacia com água embaixo da cama, porque a primeira coisa que eles fazem quando se acordam é lavar as mãos. E antes de qualquer coisa, lava as mãos e tal. E tudo isso tem um significado. São tantos rituais. Tem mais ritual para se cumprir do que dias de vida. Né? A pessoa morre e não conseguiu cumprir, não conseguiu cumprir tudo. E cada um deles é para lembrar de Deus. Cada um deles é para lembrar de Deus. E aí, só que o Deus está dizendo, o que Deus mais fala na sua palavra é que esse povo honra com os lábios, mas a gente vai ver isso mais à frente, mas o seu coração se afasta de mim. E esse fato de se afastar é que está vindo a justiça sobre Israel. É se afastar do Senhor que está rejeitaram o Rei da Glória. Rejeitaram o Rei da Glória. Então, é o que vai acontecer. O Senhor dos Exércitos vem com ira. Aí ele fala aí, profecia contra Judá, infiel, promessa de livramento. Ai de Ariel, da cidade de Ariel, em que Davi se assentou no seu arraial. E aí ele começa a falar, no versículo 4, será abatida. Então, vamos passar vamos passar Ariel. Aí tem aqui a parte que eu já adiantei. Versículo 9. Tardai e maravilhai-vos, e folgai, clamai, bêbados estão, mas não de vinho, andam titubeando, mas não de bebida forte, porque o Senhor derramou sobre vós um espírito de profundo sono, e fechou os vossos olhos, os profetas, e vendou os vossos líderes, os videntes. Pelo que toda visão vos é como as palavras de um livro selado que se dá ao que sabe ler, dizendo, ora, lê isto, e ele diz, não posso, porque está selado. Ou dá-se o livro ao que não sabe ler, dizendo, ora, lê isto, e ele dirá, não sei ler. Isso se cumpriu quando? Quando Jesus Cristo veio. O Novo Testamento veio. E o Novo Testamento fechou-se e é entregue, o povo de Israel tem o Novo Testamento, e por incrível que pareça, conhece mais o Novo Testamento do que nós. E eles dizem exatamente, é como um livro selado que eles não enxergam. Não tem vidente entre eles. Não tem profetas entre eles. Ou seja, Deus não fala mais com este povo. Não fala mais com este povo. E ele diz, pelo que toda visão vos é como a palavra de um livro selado. Olha, tem esse livro, mas está fechado, eu não consigo vê-lo. Porque o Senhor disse, versículo 13, pois que este povo se aproxima de mim, e com a boca e com seus lábios me honra, é o povo de Israel, mas o seu coração se afasta para longe de mim, e o seu temor para comigo consiste só em mandamentos de homem, em que foi instruído. Eis que continuarei a fazer uma obra maravilhosa no meio deste povo. Uma obra maravilhosa e um assombro, porque a sabedoria dos seus sábios perecerá e o entendimento dos seus prudentes se esconderá. Ai dos que querem esconder profundamente o seu propósito do Senhor. Fazem as suas obras escuras e dizem, quem nos vê e quem nos conhece? Vós tudo perverteis, como se o oleiro fosse ao barro, e a obra dissesse ao seu artífice, não me fez o vaso formado, dissesse do seu oleiro, nada sabe.
Porventura não se converterá o Líbano em um breve momento em campo fértil, e o campo fértil não se reputará por um bosque? E naquele dia os surdos ouvirão as palavras do livro, e dentre a escuridão e dentre as trevas as verão os olhos dos cegos. E os mansos terão regozijo sobre regozijo no Senhor, e os necessitados entre os homens se alegrarão no Santo de Israel. Porque o tirano é reduzido a nada, e se consome o escarnecedor, e todos os que se dão a iniquidade são desarraigados. E os que fazem culpado ao homem uma causa, e os que armam laços, os que repreendem na porta, e os que repreendem na porta, e os que põem de parte o justo sem motivo. Que bom que eu tenho certeza que quando vocês estão lendo palavras como esse que repreendem na porta, eu não preciso mais explicar isso aí, que vocês estão fazendo a interpretação correta do texto. Portanto, assim diz o Senhor, que remiu a Abraão acerca da casa de Jacó. Jacó não será agora envergonhado, nem agora... Pronto, aí ele começa a falar, mas eu quero voltar aqui. Ele diz, é o que eu acabei de falar, vocês transformam mandamentos em mandamentos, como se esses mandamentos me juntassem a vocês. Como se esses mandamentos atraíssem vocês a mim. E na verdade se afasta. Porque quando vocês olham para os mandamentos, você está esquecendo de olhar para Deus. E isso, claro, como eu falei logo no princípio, é uma aplicação para o povo de Israel, sim, mas o apóstolo Paulo diz assim, olha, as coisas passadas estão escritas para nos servir por alerta. Ah, mas João Paulo, a Igreja Católica é idólatra. É idólatra. Porque a palavra de Deus diz claramente para nós não adorarmos imagem de escultura. Ah, mas aí os católicos vão dizer assim, João Paulo, mas nós não adoramos, nós veneramos e respeitamos a imagem. Mas a palavra de Deus também diz, não fazeis imagem. Não, mas aquilo dali é apenas uma lembrança, uma vez que nós não temos mais fotos daqueles homens. Mas a palavra também diz, não vos curveis diante dele. Aí eles vão ter que ficar calados porque eles se curvam diante das imagens de escultura. Enfim, mas o que é mais interessante é que muitos cristãos sinceros, homens e mulheres fiéis e tementes a Deus, trabalham arduamente na obra, levam a obra a cabo, pregam a palavra tremendo, mas esquecem do Deus da obra e do Deus da palavra. Levam a vida de rituais e acha que isso supre a sua intimidade, o seu momento de intimidade com Deus. Ah, mas João Paulo prega na terça, João Paulo pregou no domingo, então Deus falou através de João Paulo, porque eu recebi, foi tremendo. Então João Paulo não precisa mais durante a semana conversar com Deus, ele já cumpriu já cumpriu a porção dele da semana, né? E muita gente faz isso. Muita gente faz isso. Muita gente faz isso. Leva a obra no seu próprio esforço, na sua própria força, na sua própria vontade, e esquece do Deus da obra. Esquece do que Deus está dizendo. Esquece de ter tempo de comunhão com Deus, tempo de oração com Deus, tempo de buscar de Deus. Eu, João Paulo, sei o que deve ser feito. Mas se eu fizer, vai dar erro. Porque a obra não é minha, a igreja não é minha, e eu tenho que andar nas pegadas de Jesus. Eu não posso andar nas minhas pegadas. Tenho que mandar nas pegadas de Jesus. Né? E isso, infelizmente, tem feito pastores por aí em depressão. Vocês sabem, o ano passado, o filho de um pastor se suicidou aqui em Portugal. Nós falamos aqui. Suicídio. Filho de pastor suicidando. O filho do homem que escreveu, eu até brinco com a pastora Maria, que tem um livro chamado Uma Vida com Propósito. O pastor Rick Warren, é assim que pronuncia?
filho dele suicidou-se. Aí a pastora fez assim, certa vez a pastora fez, a gente tem aquele momento de julgamento, né? A pastora fez, João Paulo, você já leu esse livro Vida com Propósito? Eu disse, olha, o filho do homem que escreveu não leu, não achou um propósito para a vida dele. Porque nós estamos tão envolvidos na obra, que esquecemos das outras coisas, esquecemos do próprio Deus. O que é que Deus está falando? Não sei, olha, estamos fazendo tanta coisa. Mas João Paulo, olha, eu não peco, eu tenho uma vida de santidade. Eu não procuro as coisas. Eu também. E eu contando meu testemunho para Laura, que eu não conto para toda a gente, mas eu conto para Laura. Eu estava contando para Laura e Luzia, aí depois que eu falei para ela, e ela disse assim, ô João Paulo, e Deus não falou para você? Não, eu disse, falou. Não foi, Laura? Você lembra disso? Mas Deus não deu aviso nenhum a você? Não, eu disse, deu. Oxe, como Deus deu? Mas eu não ouvi. Eu ouvi hoje. Né? Depois de não sei quantos anos, aí eu ouço o eco, porque só sobrou o eco da voz de Deus, dizendo, João Paulo, não faz isso. João Paulo, não faz isso. João Paulo, deixa eu te dar esse livramento. E quando Deus me deu o livramento, eu disse, Satanás, eu te repreendo essa bênção. Hoje eu olho para trás e vejo que era um livramento. Então a gente confunde, a gente chega a um ponto que a gente confunde. As pessoas chegam para a gente e perguntam assim, João Paulo, ou pastora Maria, pastor Tiago, como é que a gente faz para ter discernimento espiritual? Não sei, isso não é coisa que se ensina. Não existe uma regra para ter discernimento espiritual. E discernimento espiritual, aí o que eu disse, eu estava falando com o Fernando, qual foi o dia aí, sei lá. Um dia que eu estava com o Fernando, no sábado. E eu disse, eu acho, porque foi assim comigo, que a soma de um pouquinho aqui, um pouquinho ali, e um pouquinho ali, e que você vai percebendo o que Deus está falando, você vai percebendo o que Deus está fazendo, é que você vai criando uma caixinha de discernimento, e que você diz, olha, eu já passei por isso, eu não vou cair de novo nisso não. E por isso que a gente dá tanto exemplo aqui, e fazemos questão de dar exemplo aqui do nosso passado, seja ele bom ou ruim, eu estou dando exemplo, eu não vivo de passado, quem vive de passado é museu e Satanás, eu não. Então, se o meu passado servir para alguma coisa, que seja apenas para dar exemplo de mau exemplo. Não faça o que eu fiz. E eu fiz achando que estava certo. Então, não faça não, porque depois... João Paulo, você erra muito hoje. Jesus do céu. No dia que eu parar de errar, o Espírito Santo me leva, então. Hã? Pois é, o apóstolo, aquele que para de errar, o Espírito Santo leva. Ou foi Enoque? Enoque parou de errar. Enoque andou com Deus e Deus para si o tomou. Tá bom, Enoque, você não precisa mais. Vamos subir? Vamos? Tá muito santo? Quer ser arrebatado, irmão? Quer ir para o pé de Jesus Cristo? Onde mais correto? Que você vai ver Cristo. Se não vem em vida, vem em morte. Mas é assim. Então, o nosso caminhar com Deus, aí vocês dizem, mas João Paulo, eu era líder dos jovens, eu era diácono da igreja, eu era tesoureiro da igreja, eu era professor da escola bíblica da igreja, fazia teologia, dava curso de não sei o quê, e errei, Jesus. Terrível. E não ouvi. E quando eu conto aqui, as pessoas dizem, mas Deus não falou? Falou. Falou muito. João Paulo, você está sofrendo hoje por quê? Porque eu não ouvi lá atrás. Estou pagando hoje. Passando pela prova, dando glória a Deus. Mas, João Paulo, por que eu não me esmoreço? Porque eu sei, eu mereci. E não mereci, não. Mereço. E eu digo sempre, tá falando com o Fernando, o pessoal chega para mim e diz, João Paulo, cadê a sua esposa? Por que a sua esposa não está aqui? Eu digo assim, porque eu não fui homem suficiente para fazer ela sentir saudade de mim. Porque se eu tivesse sido um homem que fizesse ela sentir falta de mim,
ela não estaria há 1 ano fora, longe de mim. A culpa é minha. Eu vou colocar a culpa para cima dela? Eu tenho minha parcela de culpa. Né? Quer ter sua mulher com você o resto da sua vida? Seja homem. Seja homem, demonstre. Eu não fui e errei. Pagando, estou. Passando pela prova, dando glória a Deus. Glória a Deus. É. Agora, o lindo do erro, se há alguma coisa linda no erro, é nós reconhecermos que erramos. É nós reconhecermos que erramos com sinceridade de coração. E como é que nós sabemos como é que nós sabemos que nós reconhecemos o nosso erro? Tendo a oportunidade de não errar novamente, né, Laura? Aproveitando a oportunidade de não errar novamente. Né? Então, quando aparecer novamente, às vezes a gente pede a Deus, Deus, me ensina a passar pela prova. Tá, mas vamos para a prova, né? Senhor, eu quero aprender a ter fé, Senhor, em Ti. Aí perde o emprego. Como é que você vai aprender a ter fé em Deus se você não ficar desempregado e chegar às contas no final do mês? Como é que você vai aprender a depender de Deus? É! Steve Jobs dependia de Deus aonde? Depender de Deus com a fortuna dele, com a fortuna qual da Microsoft? Bill Gates. Depender de Deus com a fortuna de Bill Gates? Depende não. Depende não. Não depende mesmo. Eu digo assim, eu quero depender de ti. Aí canta os louvores. Quero depender de ti. Pronto. Aí, passamos pela prova agora, irmão. Dependa. Vamos passar pela... Moisés passou pela prova. Né? Moisés passou 40 anos aprendendo a ser rei. Aprendendo a ser rei. Passou mais 40 anos desaprendendo a ser rei. São mais 40 anos no deserto. Aí tu é o quê? Sou nada. Pastor, aprende agora a não ser rei, Moisés. Aprendeu a não ser rei, agora vou te ensinar a ser chefe de nação de novo, a formar uma nação. Fogo. Quer depender de Deus? Faça com o povo de Israel. Não existe regra. Não existe mandamento que te aproxime de Deus. Existe um coração aquebrantado. Reconhecimento contínuo dos erros. Reconhecimento contínuo de que você pecou e que Deus está apto para te dar, está pronto para te dar o perdão. Deus está pronto para restaurar a tua vida, Deus está pronto para te dar a restauração, para restaurar em todas as áreas da sua vida. E a palavra de Deus diz que a dura cerviz, Nossa Senhora não está amarrado. Se tu parecer essa expressão agora, está repreendido, em nome de Jesus. Nunca, Deus do céu, 13 anos que eu não uso essa expressão. Vem surgir agora, está repreendida essa senhora. Pessoa com dura cerviz é assemelhada ao povo de Israel. O povo de dura cerviz não entrou na terra prometida. Não alcançou a terra prometida porque tinha um problema aqui na cerviz, que não se curvava diante de Deus. Não se curvava diante das coisas de Deus. Amém? E eu espero que vocês saiam daqui esta noite se curvando diante da vontade do grande. Diante da vontade do eterno. Por Blanca. Ok. Amém. Quer orar aqui na frente por ela? Vamos orar por Blanca, vamos ficar de pé. Você quer fazer a oração? Ela entende português bem. Quer orar por ela? Quer orar espanhol. O João Paulo está aprendendo espanhol, Blanca. Em nome de Jesus, para dezembro, vai falar comigo fluidamente. Em nome de Jesus. Estendam as suas mãos, igreja, faz favor. Pai amado, nós queremos agradecer-te. Queremos agradecer, Deus, porque tu
tem-se inclinado os teus ouvidos às nossas orações. Pai amado, nós queremos agradecer-te esta noite, porque vemos o fruto, Deus, de ter entregado as nossas primícias, de ter entregado a ti, Pai, as primícias deste ano, Deus, orando pelas almas, Deus, que estão sedentas de ti, Senhor. Por aqueles que querem, Senhor, o teu abraço. Por aqueles que estão à procura, Deus, de estar debaixo das tuas asas, Deus. Obrigado por ouvir essa oração, Senhor. Obrigado, Deus, porque nós oramos e clamamos por aqueles que tu ias a trazer a esta casa, Senhor. A tua casa, Pai. E em nome de Jesus, Senhor, nós queremos como igreja, como um só corpo, Pai, abençoar a nossa irmã, Senhor. Em nome de Jesus Cristo, com toda sorte de bênção, Deus. Pai, que como aprendimos hoje, Deus, sem regras, mandamentos e mandamentos, coisas físicas, amor, obediência, desejo, fome de ti, Deus. Clamamos, Deus, na vida de Blanca, Senhor. Pai, que ela possa ver, Deus, em nome de Jesus, o teu agir sobrenatural na sua vida, Pai. Em nome de Jesus, que todo pensamento que Satanás está lançando na sua mente, que vai ser difícil estabelecer-se, nós agora rompemos em nome de Jesus. Em nome de Jesus, é tua palavra que diz, Senhor, que tu nos fizeste para ser cabeça e não cauda. E tu estás juntando a tua filha ao corpo, Deus, onde ela é cabeça, Deus. Em nome de Jesus, Pai. Abre as portas, Deus. Abre as portas do céu nesta nação, Senhor. Em nome de Jesus Cristo, para Blanca, Pai. Em nome de Jesus. Pai, tua palavra diz que tu és galardoador de aqueles que te buscam. E tua filha estava buscando desesperadamente um lugar onde congregar-se, um lugar onde estar na tua presença, um lugar onde estar entre família, no corpo, Pai. Em nome de Jesus Cristo, Deus. Em nome de Jesus Cristo, Pai. Dá o prêmio, Pai. Em nome de Jesus. Coloca nela, Deus, um coração comprometido contigo, Pai. Porque ninguém, Deus, que se compromete contigo fica em vergonha, Deus. Porque tu honras aqueles que te honram, Deus. Ela te procurava, Deus, para honrar-te. E em nome de Jesus Cristo, Deus, nós como igreja abençoamos a vida de Blanca, Pai. Em nome de Jesus Cristo, nós pedimos, Pai, que tu faças um cerco de poder ao redor dela, Deus, em nome de Jesus, Pai. Pai, que tu derrames sobre ela a tua graça, conforme a tua palavra que diz que a tua graça, a única coisa que nos faz falta, Deus, que o único que precisamos é tua graça, Senhor, essa graça sobre Blanca, Deus. Que em nome de Jesus, Pai, que em nome de Jesus seja aberta a porta idônea, Deus. Um emprego idôneo, Deus. Em nome de Jesus Cristo, Pai. Coloca, Deus, no caminho dela pessoas que sejam um canal de bênção. Desde já abençoamos aquela pessoa, Deus. Que abençoe sua vida materialmente, Deus, porque tua palavra diz que tu abençoas aqueles que nos abençoam, Deus. Tira do caminho dela, Pai, pessoas mal intencionadas ou que possam querer, Deus, abusar do fruto de seu trabalho, de seu esforço, em nome de Jesus. Dá discernimento espiritual a ela, Deus, para que aquilo que não venha de ti, ela
possa reconhecer e rejeitá-lo em nome de Jesus, Pai. Descubra diante de seus olhos qualquer coisa que esteja oculta, Pai. Em nome de Jesus, guarda, Pai, os seus pensamentos em perfeita paz, Deus, conforme a tua palavra, Deus. Pai, honra a fé de Blanca, Deus. Honra a fé de Blanca, Pai. Em nome de Jesus Cristo. Em nome de Jesus. Senhor nosso Deus, ainda em tua presença, Deus. Despede os meus irmãos, Deus, na tua santíssima paz. Deus, nos faz repousar em águas, em pastos verdejantes e em águas tranquilas. Nos dá uma noite maravilhosa, Senhor, com sonhos espirituais, ó Deus. Fala conosco, Senhor. Deus, nos incomoda para orarmos, ó Pai. Em nome do Senhor Jesus Cristo, levanta-nos, Senhor, em oração, em momentos de comunhão. Assim como um pai chama um filho para conversar, chama-nos, ó Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo. Deus, que amanhã, Deus, possa ser um dia de vitória em nossas vidas, em nome do Senhor Jesus Cristo, um dia de conquista, Senhor, em nome do Senhor Jesus Cristo, uma quarta-feira de vitória sobre nós, em nome do Senhor Jesus Cristo, Pai. Te agradecemos, ó Pai, por tudo que Tu tens feito e vais fazer em nossa vida, em nome do Senhor Jesus. Amém. Graças a Deus, louvado seja do Senhor Jesus Cristo. E ficamos no capítulo 29, na próxima semana do 30 ao 36, em nome do Senhor Jesus Cristo. Terminamos essa parte para entrarmos na outra. Na paz.